Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, conforme eu tinha falado no meu vídeo passado, hoje eu vou falar tudo sobre os 10 pincéis essenciais que você precisa ter se quiser investir em boas ferramentas aí para fazer uma make super bem acabada. Eu confesso que quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu não tinha pensado em fazer apenas com pincéis veganos, ou seja, com pincéis que não usam de crueldade com os animais. Mas aí uma amiga minha, tchau Bela, isso aqui é pra você. Ela falou pra mim, Dulce, por que você não faz só pincéis vegan, né, veganos, sintéticos? E eu achei uma boa ideia, porque embora eu tenha que confessar que eu tava até uns dias atrás, até ela me falar isso na verdade, eu usava ainda pincéis de cerdas naturais, porque eu achava, enfim, que eles dão um acabamento melhor para esfumar, especialmente sombra. Depois que ela me pediu, né, para eu falar sobre pincéis veganos, eu comecei a pensar e eu não consegui tirar mais isso da minha cabeça. Pensei, por que eu continuo usando pincéis de cerdas naturais? Não faz sentido para mim, porque eu sou uma pessoa que atualmente tô assim levantando um monte de bandeiras contra preconceito, contra isso. Por que não também levantar essa bandeira, né? De a gente parar de usar pincéis que usam certos animais, né, que são cruéis com os bichinhos. O que eu fiz então? Aposentei todos os meus pincéis de cerdas naturais e vou começar a usar só pincéis. Já comecei, na verdade, já essa maquiagem, por exemplo, ela foi feita inteiramente com pincéis veganos ou sintéticos, né? Eu confesso que eu não sei exatamente a diferença, eu li em algum lugar que vegano, em termos de pincel, né? Vegano não é a mesma coisa que sintético, mas os pincéis que eu uso, eles não usam nada animal. Então, acho que eles são veganos, certo? Não sei, me corrijam aí se eu estiver errada, tá? Mas enfim, nenhum deles tem cerdas naturais, então são esses 10 pincéis aqui, meus amados. E na minha opinião, se você tiver esses pincéis aqui, vocês vão ver que alguns desses são bem baratinhos, tá? Você já consegue fazer uma make super bem feita, super bem acabada. Vamos começar então pelo primeiro, começar pelo último dos... Vou começar pela pele e nós vamos começar com esse pincel aqui, que é da Real Techniques. Vocês vão ver que eu uso, tenho 3 aqui da Real Techniques, porque não só eles são feitos pela Sam e pela Nick, que tem um lugar eterno no meu coração, porque elas foram um dos primeiros canais que eu comecei a seguir 10 anos atrás, e eu ainda tive a super sorte de fazer um curso com elas lá em Norwich, na Inglaterra, e elas produziram, elas criaram estes pincéis e elas batalharam muito, muito, e são pessoas, eu conheci elas, são pessoas realmente maravilhosas, tá? Então assim, eles não são dos mais baratinhos, mas em compensação eles são muito mais baratos do que, sei lá, MAC, por exemplo, ou Makeup Forever, e são excelentes, a durabilidade deles, dá uma olhadinha aqui. Eu tenho esse pincel mais ou menos há uns 5 anos e ele tá novo, tá? Você lava, literalmente tá novo. Pra que você usa esse pincel? Você usa para aplicar base. É um pincel do tipo Kabuki e a gente usa ele pra esfumar a base. Você pode aplicar do jeito que você quiser, você pode colocar na mão e passar com os dedos, e aí você vem com este aqui e faz esse tipo de movimento aqui. Vai literalmente esfumando a base na tua pele. E eu fiz a minha pele hoje com um outro desses, não esse porque está limpo, mas eu gosto tanto dele que eu tenho 2. E eu usei outro exatamente igual a esse e eu achei que o acabamento é muito bom. Então, vocês não vão se arrepender. Claro que para todos esses, tá? Sempre você vai encontrar um mais barato, tirando os super baratos, que tem alguns aqui que custaram R$3, literalmente R$3. Embora ele super vale a pena, você encontra hoje em dia, existem vários pincéis brasileiros, várias marcas, entre as quais a Belly Angel, que eu trouxe 3 aqui, a Ruby Rose, a Macrylan é praticamente especializada e faz pincéis maravilhosos, e você vai encontrar um tipo Kabuki. Busque pelo Kabuki para aplicar base. Okay? O segundo pincel, que também é da Real Techniques, na verdade são 4, gente.
é esse aqui que eu gosto para aplicar corretivo. Nem todo mundo se adapta com esse tipo. Para mim, particularmente, eu gosto muito dele, gosto mais do que do língua de gato, que é aquele chatinho, formato oval, porque para nós meninas com mais de 50, a gente não vai fazer a lambança de corretivo pelo rosto inteiro, né, que é esse triângulo invertido que chega até aqui, assim. Acho que a ideia é realmente só cobrir as olheiras, é basicamente o que eu fiz hoje, e eu gosto de vir com esse pincel aqui para esfumar, justamente. Você vê que é quase uma miniatura desse tipo kabuki, e eu gosto de esfumar o corretivo com ele. É importante quando você for aplicar e esfumar qualquer coisa nessa região, ter bastante cuidado, mesmo que você prefira fazer com os dedos, isso aqui não é essencial. Este não é essencial, veja bem, você pode muito bem dar tapinhas com os dedos. Só se lembre de não repuxar, tá? Nem dar uns tapão e nem repuxa, porque essa área realmente ela é bem delicada. Agora que eu comecei, só agora que eu percebi que todos os meus pincéis de pele são Real Techniques. Desculpa, gente, mas é que realmente eu sou muito fã da marca. Esse aqui é um Dual Fiber. E ele é interessante porque geralmente os Dual Fibers, eles eram, esta metade aqui era de cerdas naturais e aqui em cima essa branquinha sintética. Mas como eu tenho certeza que os pincéis da Real Techniques são veganos, eu não sei como é que esse aqui é feito, tá? Eu sei que são dois tipos de fibra sintética. E qual é o propósito do Dual Fiber? Vocês estão vendo que ele é mais abertinho aqui em cima, assim? Então, supostamente, e não só supostamente, realmente ele ajuda a esfumar melhor os produtos. Bom, como todos os pincéis aqui são sintéticos, você vai poder utilizar eles tanto com produtos cremosos ou em pó. Esse pincel eu uso bastante para blush, mas você pode utilizar também para bronzer, até para iluminador se você quiser. O quarto pincel da Real Techniques é esse, que é um pincel que eu gosto muito de usar para iluminador, mas também para aplicar pó. Né, a gente com a pele um pouco mais, né, menos jovem, digamos assim, também não vai tacar aquele monte de pó no rosto todo que vai craquelar e ficar um horror. Então o que você usa? Você usa esse pincel aqui para você aplicar o pó onde você quer. Eu gosto muito sempre de aplicar para selar o corretivo, e na minha região da zona T, né, que é onde eu costumo ficar mais brilhante, e eu evito de passar muito pó aqui nessa região, porque já é mais ressecada. Então eu recomendo bastante um pincel como esse, para você selar a sua pele com pó ou para iluminar. Aliás, eu usei um outro igual a esse para aplicar o iluminador hoje. Nós vamos para os olhos. E o primeiro pincel que eu vou falar, eu não sei se vocês viram o meu tutorial de maquiagem básica, eu falei sobre dois tipos essenciais de pincel para a sombra. Um que seria esse aqui, chatinho, com as cerdas mais compactas para você depositar a sombra, e um assim fofinho que é para você esfumar. Vamos falar primeiro sobre esse aqui de depositar. Esse aqui é da Belly Angel, como vocês estão vendo aí que eu coloquei o preço, né? Ele custou muito barato. E a Belly Angel é uma marca que está arrasando nos lançamentos, está com tudo. Então assim, eu acabei de comprar esse, eu só usei uma vez, e eu posso até dar um update, assim, na medida que eu for usando mais, mas ele me parece muito, muito bom. E ele é ideal para você depositar a sombra na pálpebra. Então você vai pegar a sombra e literalmente depositar na sua pálpebra com batidinhas, delicadamente também, né? Porque também a pálpebra é sensível. Você vai só depositar, a ideia não é esfumar com ele. E ele tem o formato ideal para isso. E depois, para você esfumar a sombra no côncavo, no canto externo, você vai usar um pincel como esse aqui. Esse também é da Belly Angel e também foi super barato. Eu comprei na Mauro Bijuterias e eu vou deixar aqui no box de descrição. Aliás, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição, não deixa de olhar lá, porque eu vou colocar os links de onde você encontra todos esses pincéis e também onde você encontra outros pincéis veganos, tá? Então, esse aqui, Baratex, já usei uma vez e ele fez muito bem a função de esfumar. Você usa para
fazer esse esfumado aqui no côncavo, tá vendo? Eu fiz hoje com exatamente esse pincel, claro que eu lavei ele depois, né? E eu achei que ficou muito bom. Sinceramente, não deixou nada a desejar para os que eu costumava usar, que são de cerdas naturais. Se você realmente quiser investir num super esfumado, num olho assim, que você vai usar, sei lá, 3, 4 cores de sombra, tem esse aqui também, que é um pincel de esfumar, também é da Belly Angel, também é barato, como vocês estão vendo, muito barato. E ele a diferença entre este e este, que doce, é que esse aqui, olha, ele é menorzinho, tá vendo? Então ele faz detalhes, tá? Você pode fazer uma linha, por exemplo, ou isso fazer um canto externo. Você aplica a sombra num espaço menor, então você faz detalhes com ele. No meu próximo tutorial eu vou ver se eu faço um olho esfumado utilizando esses dois pincéis, os três na verdade, de depositar e os dois de esfumar, para vocês verem o que eu tô falando. O próximo pincel de olho é esse aqui, que é o quadradinho chatinho. Esse aqui é da Luciane Ferraz. Se vocês não conhecem ela, eu recomendo bastante. Ela é uma youtuber já das mais antigas, ela diz que ela é jurássica, não é jurássica mesmo, porque ela não pode ser, porque ela é super nova. Mas enfim, ela já é blogueira e youtuber há um tempo, tanto que ela já tem a própria linha de produtos dela, que são muito bons. E eu comprei este pincel aqui como parte de um kit. O kit se chama Kit Áurea, mas se você quiser comprar, fique ciente de que nem todos os pincéis do kit são sintéticos. Eu só tô mostrando aqui pra vocês os que são sintéticos. Pra que eu uso esse pincel, né, Dulce? Eu uso ele muito hoje, por exemplo, eu usei pra aplicar sombra aqui, na pálpebra inferior. Você pode usar também para aplicar na pálpebra superior, como se fosse mesmo um delineado com a sombra. Se você quiser, você pode até aplicar um delineador em gel. Se você tem um delineador, isso aqui não é, isso aqui é de sobrancelha, tá? Mas suponha que você tem um delineador assim em gel, você pode pegar e aplicar e esfumar esfumar não um tanto, mas aplicar como se fosse mesmo um delineador um pouco mais grossinho. E se você não quiser investir no próximo que eu vou mostrar, você também pode usar esse aqui para corrigir a sua sobrancelha, tá? Eu prefiro usar o outro, próximo que eu vou falar, porque ele é menorzinho e ele é chanfrado, mas você pode muito bem utilizar só esse. O penúltimo pincel de olho que eu vou falar, então, é esse aqui, né, como eu disse, ele é da Luciane Ferraz também, cerdas sintéticas também, esse aqui é o CS25. E esse aqui, ele é perfeito para você fazer a sua sobrancelha. Então, como eu falei, né, não é super essencial, mas para mim ele é. Porque toda vez que eu uso um produto assim, uma sombrinha, que nem eu usei no vídeo passado, ou quando eu uso um produto em gel para sobrancelha, eu gosto de usar ele porque ele sendo chanfrado, você consegue fazer o desenho melhor, os ângulos, e ele é bem fininho aqui na ponta, então você faz o cantinho, né? Eu gosto muito, mas como eu disse, você pode usar o outro chatinho, se você não quiser investir nos dois. E finalmente a minha última recomendação é mais um da Luciane Ferraz. Esse aqui é o CS21 e tenho certeza que vocês conseguem comprar avulso também, e é o que a gente chama de pincel lápis. E para que você usa isso? Eu utilizei ele hoje para aplicar sombra iluminadora aqui no canto interno e aqui embaixo da sobrancelha. Eu também uso muito esse pincel para esfumar sombra aqui na pálpebra inferior, quando eu quero que fique um esfumado mais dramático, eu uso muito ele. Eu acho que é um pincel bastante versátil para olho, né, lógico, mas eu acho que que vale a pena investir num assim. Bom, e basicamente é isso, né, que estes são os 10 pincéis que eu considero essenciais para caso você queira investir para fazer uma maquiagem super bem feita, super bem acabada. E como eu falei no começo, essa maquiagem que eu fiz aqui, se vocês gostaram dela, ela foi inteiramente feita com pincéis, se não estes,
outros idênticos ou praticamente idênticos a estes. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. E não esqueçam de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito ainda. E se você gostou, deixe o seu joinha para ajudar o meu canal a crescer. E não esqueça de deixar seu comentário, tá? Se você curtiu, se não curtiu, o que você gostou, o que você não gostou. Eu espero que vocês tenham um excelente dia ou noite. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, tá? Um beijo!